Bom dia, queridos e amados amigos. Mais um dia, pela benevolência do nosso Pai Celestial, estou aqui gravando mais um vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento que eu fui adquirindo, colecionando na minha vida. Hoje eu pretendo compartilhar com todos que estejam interessados. Vamos falar hoje sobre semicondutores. Especificamente no vídeo anterior eu falei sobre diodo, fiz analogia com um componente mecânico. E hoje vamos avançar e falar sobre transistor. Um transistor nada mais é do que, vamos dizer, a combinação de dois diodos. Observe, amados, eu tenho aqui o meu diodo com a junção negativa, negativo. Se eu juntar os dois negativos e segurar no meu dedo aqui, ó, eu posso dizer que aqui é a minha base. Desta maneira aqui, olha, é um transistor. Ele faz a combinação aqui, ó, com dois diodos com a junção P conectadas aqui, ó, dois diodos aqui, ó, positivo e positivo. Então eu tenho aqui base, coletor, emissor. Ao contrário, seria desta maneira, um PNP. Agora eu tenho as duas junções negativas aqui, ó. Negativo, negativo. Então eu tenho aqui a base negativo, positivo coletor, emissor. O símbolo do transistor, PNP ou NPN, seria esse aqui, ó. Na simbologia dos transistores, quando ele tem aqui essa seta saindo para fora, ele significa negativo o emissor, olha. Então eu posso falar que ele é um NPN. E quando eu tenho a seta entrando na base, eu posso dizer que ele é um PNP, ok? E o desenho como mecânico, como ele é, seria esse aqui, ó. Esse aqui é especificamente um TIP 122, ele é um NPN, e sempre olhando o componente de frente, eu tenho um aqui, ó. Olhando ele de frente, a minha esquerda aqui, ó, é base, o do meio é o coletor, dessa forma aqui, ó. Esquerda base, do meio coletor, o da direita é emissor. Isso é uma convenção que o fabricante especificou. Eu vou mostrar a vocês um circuito que eu montei. Eu fiz aqui um circuito. O circuito é esse aqui, ó, amados. Eu montei um transistor, um TIP 122. Uma lâmpada, um resistor para limitar a corrente. Numa outra oportunidade eu vou explicar o funcionamento dos resistores. E uma super bobina aqui, ó, com 100K de resistência ohmica. Vamos ligar aqui o meu circuito e eu já vou começar a explicar. O meu transistor NPN, observe, amados, olha, positivo e negativo entre base e emissor. Essa junção aqui, ó, de base e emissor, quando ele precisa, no caso de um transistor TIP 122, que é o nosso caso, ele é um transistor de silício, ele precisa apenas de 0,6 entre base e emissor para saturar, ou seja, para provocar corrente máxima. Que no datasheet do transistor, ele tem um fator que chama fator beta. É a relação de corrente de base e corrente de saturação. Nesse caso aqui é 1000 vezes. Então uma pequena variação de corrente entre base e emissor, eu provoco a corrente máxima entre coletor e emissor. Dessa maneira, olha. Eu vou provocar aqui, olha, um campo eletromagnético na minha bobina, olha. Saturou meu transistor e ligou a minha lâmpada.
dessa forma aqui, ó. Quando eu penetro o ímã aqui, eu provoco uma corrente aqui, ó, basta 0,6 volts entre base e emissor, e ele fecha o coletor aqui no terra, ou seja, acende a lâmpada, porque eu tenho aqui em cima um positivo, ímã de neodímio, super potente. Eu tenho aqui, ó, o positivo e nessa outra parte o negativo aqui, ó. Todos os transistores NPN, obrigatoriamente o emissor, aqui sendo N, ele tem que ir para o terminal negativo da fonte. E quando ele fecha aqui, ó, ele joga esse terminal da lâmpada no negativo. O outro terminal está através do resistor no positivo, ela acende. Observem. Se eu inverter, isso é a inversão do campo eletromagnético. Eu tenho o polo positivo aqui, ó. Se eu inverter, quando ele sai. Quando ele sai, ele excita. Eu inverto, quando ele entra, ele excita. Eu vou ensinar vocês a fazer um teste em semicondutores, em diodos e transistor PNP e NPN com multímetro digital e análogo. Vamos lá. Ó, eu tenho um diodo. A minha junção negativa, o meu multímetro está na escala de semicondutores, observem. Está na escala aqui de diodo, semicondutores. Eu vou colocar a ponta preta na marca do negativo do meu diodo. E ele deve conduzir. Invertendo, ele não conduz. Esse diodo está bom. Ele poderia estar em curto. Aí ele daria uma escala dessa forma, ó. 0, mantendo aqui nas duas pontas, ele daria este 0, ou seja, curto. Vamos para o transistor. O meu transistor tipo 122, ele é PNP. Na base, eu coloco a minha ponta vermelha. No coletor, a ponta preta do multímetro. Ele deve conduzir. Eu mantenho a base e vou para o emissor. Também deve conduzir. Ao contrário, a ponta preta agora na base. Não conduz e não conduz. Da mesma maneira, o tipo 42, que é um NPN, eu vou colocar o negativo na base. Ou a vermelha no coletor, ele conduz. Mantenho a base e vou para o emissor. Também conduz. Se eu inverter, não deve conduzir. Se conduzir, aí eu posso dizer que esse transistor estaria em curto, olha. Ok? Sempre mantendo a base, não conduz, inverte, base, conduz. Porém, no multímetro análogo, o fabricante, não sei por que cargas d'água, ele solta uma tensão negativa aqui, ao contrário da ponta vermelha, que seria na convenção positiva. Então eu tenho que inverter. Todos os multímetros análogo funcionam dessa forma, tem que inverter. Eu mantenho ele na escala aqui, ômica vezes 10. E da mesma forma vamos fazer o teste aqui, ó. A ponta negativa com a minha ponta preta, ele conduz. Se eu inverter, não conduz. Transistor tipo 122 é um PNP. Minha ponta vermelha na base. Entre coletor, conduz. Base, emissor, conduz. Se eu inverter, não conduz e não conduz. O tipo 42, que é um NPN, ponta preta na base. Está em concordância, olha, negativo com negativo.
base coletor, conduz, base emissor, conduz. Se eu inverter, base emissor não conduz, base emissor não conduz. Ok, amados, é isso que eu queria expor a vocês. Hoje expondo mais uma explicação sobre semicondutores, e eu agradeço de coração e peço que o Altíssimo abençoe a todos nós, ok? Fiquem todos na paz do Altíssimo. Obrigado.